Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, onde nós vamos fazer a correção das atividades que ficaram para casa. Ficaram 5 exercícios, né? 5 exercícios. Vou fazer a correção com vocês agora. Essa é a parte que fala ainda de polinômios, monômios e polinômios. Tranquilo? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, tá no Word. Classificação de polinômios. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é porque tiveram alguns alunos que sentiram dúvida. Hoje, na verdade, houveram perguntas para saber o que são monômios e o que são polinômios. A galera ainda está dando uma confundida. Então, vamos lá. Pessoal, monômio é todo termo que tem pelo menos uma letra. Se ele tem uma letra, ele é monômio. Por exemplo, se eu vier aqui escrever W, é uma letra? É. Então, é um monômio. E se eu escrevesse W elevado à quinta potência YZ? São quantas letras? 3 letras. Deixou de ser monômio? Não, ainda é monômio. Sabe qual a diferença de monômio e polinômio? É o que vem depois. Por exemplo, se eu colocar aqui agora, ó, mais 7C. Olha, agora tem um mais aqui no meio. Já não é monômio mais, virou polinômio. Essa é a grande sacada. Esse aí é o diferencial que faz você enxergar o que é e o que não é monômio. Se ele tiver um sinalzinho de mais aqui no meio ou de menos, pode ser menos também, aí ele já não é polinômio. Perdão, aí ele já não é monômio. Aí depende de quantos termos ele tiver. Se ele tiver 2, ele é binômio. Se ele tiver 3, é trinômio. Entenderam? Não vou oferecer café para vocês, porque não vai ter jeito de passar. Mas... Bom, meninos, então vamos lá. Resolvendo os exercícios. Quais são os termos da expressão A mais 7B menos 4C? Repara que eu tenho quantos termos aqui? Eu tenho 3 termos. Eu tenho o termo, são 3 termos, que são eles. Termo A, termo 7B e o termo menos 4C. Se são 3 termos, qual nome essa expressão recebe? Recebe o nome de trinômio. Então, como eu tinha dito naquela aula que eu gravei, não existe quadrinômio, tá? Passou de 3, ele fica sendo polinômio. Então, quais são os tipos? Monômio, binômio, trinômio. Passou disso, vira polinômio. Próximo. Acho que esse aqui estava fácil, hein? Escreva um monômio que traduza, letra A, o dobro de x. Quando você vai escrever o dobro de alguma coisa, não é 2 vezes ela? Então, o que é o dobro de x? 2 vezes x. A metade de x. Quando você vai dividir alguma coisa pela metade, você vai dividir em quantas partes? Em 2. Então, vou pegar o x e vou dividi-lo em 2 partes. Vai ficar x sobre 2. Eu vou colocar ele em vermelho. Aí. Agora, o triplo de x. Triplo, 3 vezes. 3 vezes x. Ou 3x, fiquem à vontade. A terça parte de x. Quer dizer que eu vou dividir em 3 partes diferentes, ó. Vai ficar x
dividido por 3. Próximo, o simétrico de x. Bom, normalmente aqui o pessoal tem dúvida. Ó. O que é o simétrico? É a mesma coisa, só com o sinal trocado. Então, se ele era x sozinho, quando a letra não tem sinal, ela é o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Então, vou escrever ela ao contrário. Qual que é o contrário de positivo? Negativo. Então, de novo, sempre que falar em simétrico, você vai lembrar que é a mesma coisa, só que com o sinal trocado, tá? Então, se fosse falar do simétrico de menos 3, qual é o simétrico de menos 3? Mais 3. Qual é o simétrico de menos 20? Mais 20, entendeu? Sempre só troca o sinal. E por último, o quadrado de x. X elevado a quanto? Pelo amor de Deus, não fala que é 20, não, que eu dou um derrame aqui, eu morro. É 2, tá? Quadrado sempre é elevado a 2. Beleza, continuando. Pessoal, lembrando que não entendeu qualquer dúvida, me para, destrava o microfone de vocês aí e fala, professor, não entendi tal parte. Eu volto lá, viu? Bora. Quais das seguintes expressões são monômios? A primeira você já vê, menos x, claro que é monômio. A segunda, 7a menos 4. Viu que tem esse menos aqui no meio dos dois? Então não é monômio. Letra C, menos 2 quintos. Não é monômio. Por que não? Porque não tem letra. Lembrem-se que para ser monômio tem que ter letra, tá? Próximo, ABC é monômio. A mais B menos C. Não é. Por que não? Porque tem esse mais e porque tem esse menos. A mais M sobre 7. Não é. Por que não? Porque tem um mais ali no meio. Letra G. 2x ao quadrado y. Esse é. Por que esse é, professor? Porque não tem nenhum mais nem um menos no meio das letras. Tem? Se não tiver, é monômio. Aqui tem o menos, ó. Não é. Letra I. AM sobre 7. Monômio. Letra J. 2 raiz de 5y. Monômio. Ok? Bora. Número 4. Copie e complete o quadro. Onde tem essa coluna aqui escrito coeficiente, nós vamos escrever os números. E onde tem essa coluna aqui escrito parte literal, nós vamos escrever as letras. Ou a letra, se for só uma. Então, na terceira linha, ó, 3a ao quadrado. Quem é o número que está ali? É o 3. Quem é a letra? É o A elevado ao quadrado. Que eu quero que fique minúsculo. Aí, ó. Próximo. Olha, ele me deu o número e me deu a letra. Falta só completar do lado de cá. Quem é o número? 1. E as letras x, y ao quadrado. Aí vem aquela pergunta, professor, mas eu não coloquei o 1, tem problema? Não, não tem problema. Você pode colocar o 1 ou pode não colocar. Uma letra sozinha, todo mundo sabe que sempre é acompanhado pelo número 1. E o próximo, 0,8m. Vamos escrever ele aqui. Deixa eu ver. Professor, eu não terminei a lista, porque estava fazendo uma lista de outra matéria. Posso enviar hoje mais tarde no fórum? Ixi, fechei o fórum agorinha. Deu ruim, hein? Eu tinha fechado o fórum ontem, aí uma aluna me lembrou, porque realmente eu só vou fechar o fórum no dia que eu for fazer a correção, minutos antes de fazer a correção. Então,
Assim que eu estava fazendo, que eu comecei a correção, fui lá e fechei. Então, vamos lá. Vou escrever aqui o 0,8m. Próximo. Menos x sobre 5. Do lado de cá, vou escrever a letra. Qual é a letra? X. E aqui no número, já que eu tirei o x de lá, sobrou quem no lugar dele? Sobrou o 1. 1 sobre quem? Vou colocar na forma de fração, que vai ficar mais bonitinho. Fração. 1 sobre quem? 1 sobre 5. E o próximo? O coeficiente, o número, é 7. Mas ele tem letra? Não tem letra. Se ele não tem letra, aqui é 0. Então, pergunto a vocês, nesse caso aqui, o menos 7, ele é monômio? Não. Por que não? Porque não tem letra. Glória! Vocês estão me ouvindo? Beleza. Exatamente isso, gente. Já que ele não tem letra, não tem como. E a última. Separe em grupos de termos semelhantes. Bom, vou pegar aqueles que têm a mesma letra, que as letras são idênticas. Professor, por que deu 1 na penúltima? Qual? Ah, na penúltima aqui. Boa pergunta, olha só. O pessoal sempre tem dúvida nessa parte, olha bem. Pessoal, se eu tiver aqui, vou colocar aqui embaixo. Se eu tiver aqui o número 10 com a letra W e com as letras W e Y. 10WY. Qual número está acompanhando essas letras? Qual é o coeficiente? Ora, o coeficiente é 10. E quem são as letras? A parte literal. W, Y. Mas e se eu tirasse o 10? O que ia sobrar de número? Alguém? Então vamos lá. Presta atenção nisso para não esquecer. Ó. Sempre que eu não tiver nenhum número acompanhando a letra, sempre vai existir o número 1. Então, o coeficiente será 1. De novo, sempre que você tiver uma letra, mas não tiver nenhum número antes dela, sempre vai existir o número 1. Por quê? Porque senão não existe letra. Se eu falasse o seguinte para vocês, olha, isso aqui vocês aprenderam lá em equação. Você tem 2 maçãs. E eu vou te dar mais 5 maçãs. Com quantas maçãs você vai ficar? 7 maçãs. Agora vamos escrever isso com letras. Você tem 2M, que são 2 maçãs. Eu te dou mais 5 maçãs, 5M. Você vai ficar com quantas? 7 maçãs. E se eu fosse te dar uma maçã só? Suponha que você tem uma maçã. Posso escrever assim? Uma maçã igual a M? Por quê? Porque eu tenho um M aqui, não tem? Se é um M, você sabe que é uma maçã. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um X. Só um X apareceu. Quer dizer que você sabe que tem um ali. Entendeu? Então, cuidado para não esquecer disso. Sempre que você tiver uma letra sozinha, sempre haverá o 1 antes dela. Tranquilo? Bora lá. Professor, Sim, Letícia. mas, por exemplo, a fração, mesmo ela sendo negativa, ela não deixa de ser monômio nesse caso? Não. Ela não deixa de ser monômio. Quando deixa, tipo assim, vamos colocar algumas frações aqui. X sobre 8 menos
4xy mais 8z. Repara que aqui nesse caso, ó, ela deixa de ser monômio. Por quê? Porque tem mais termos. Agora, se tiver só a fração sozinha, ela pode ter o sinal de menos ou de mais. Não tem problema, viu? Ela só deixa de ser monômio quando tem um sinal de mais ou de menos entre ela e o próximo termo. Se ela estiver sozinha, ela sempre é fração. Mas, por exemplo, no caso aqui da questão 3, na letra C, que a fração também é negativa. Aí, por que ela não... Ah, sim, entendi, porque não tem letra. Exatamente. Bom, então vamos lá. Reparem que na número 5 pediu aqui, ó. Separem grupos de termos semelhantes. É bom ver isso aqui, porque é o próximo conteúdo agora que nós vamos fazer hoje, já tem essa parte de termos semelhantes. Quem é semelhante ao 5xy? Como saber isso? Você vai procurar o outro termo que tem as mesmas letras, iguaizinhas. Então, aqui eu tenho x e y. Na primeira linha não tenho mais, na segunda linha tem esse aqui, ó, xy. E na terceira linha tem esse, menos 4xy. Viram? Professor, Sim, Cecília. mas então se o número ele tiver negativo, não interfere, né? Não. Se as letras forem iguais. Não interfere. Você vai olhar somente as letras. Se elas forem iguais, o número pode ser negativo, ele pode ser o contrário, não tem problema. Então, esses três aqui, vou colocar eles de uma cor diferente. Assim. Esses três são iguais. 5xy, 2xy, menos 4xy. Esses três são semelhantes. Agora o próximo. 9x. Aqui eu tenho menos 3x. E só. Só esses dois. Vou colocar esse de verde. 9x e o menos 3x. Próximo, x ao quadrado. Reparem que eu nem estou olhando o número, estou olhando só a letra, tá? X ao quadrado. Qual o outro que tem só x ao quadrado aqui? É o menos 6x ao quadrado. Ó. Vou colocar esse de azul. 7x ao quadrado. E menos 6x ao quadrado. Próximo. X ao quadrado e y ao cubo. Esse não, aqui. E esse também, ó. Então, vou colocar esses de lilás. E vou repeti-los aqui embaixo. X ao quadrado e y ao cubo. Menos x ao quadrado e y ao cubo. Raiz de 3x ao quadrado e y ao cubo. E agora esses dois últimos que sobraram. Posso dizer que eles são semelhantes? Ó, essa é ótima para fechar. Ó. Não, porque o y tá ao quadrado e no outro x que tá ao quadrado. É isso mesmo. Muito bem, garota. Gostei. Olha só. Não posso dizer que eles são semelhantes, porque aqui em cima o y não está elevado ao quadrado, mas embaixo ele está. Então, eles não são iguais. Então, eu separei todos aqueles que são semelhantes. Que são esses daqui. Esses que eu... Opa! Volta para lá. Esses que eu deixei em branco aqui, ó, não são semelhantes, ok? Bom, meninos, então, feita a correção, vou tirar a tela aqui. Ok. Bom, feita a correção,
Nós temos agora a 5ª aula. Vai ser às 16h35. Eu vou gravar agora o vídeo dessa aula, utilizando o quadro aqui, e vou passar para o YouTube e enviar para vocês o link, tá? Aí vocês assistam a aula, tenta fazer os exercícios. Eu vou estar online com vocês para qualquer dúvida. Tudo bem? Alguma dúvida ainda sobre o conteúdo? Beleza, então até mais tarde. Fiquem com Deus. Até agorinha.